Prólogo, parte 2. Professor Lilo Crawford Kent. Em certo sentido, fui eu quem cunhou seu nome. Seu verdadeiro nome, claro, patronímico alienígena, era absurdamente comprido. Lembro que vários de nós tentaram reduzi-lo, usando este ou aquele pedaço durante nossas conferências. Mas evidentemente, esse era algum tipo de quebra de etiqueta em seu mundo natal, Takis. Ele sempre nos corrigia, de forma bastante arrogante, devo dizer, como um idoso petulante dando uma lição em um bando de colegiais. Bem, precisávamos chamá-lo de algo. O título veio primeiro. Poderíamos tê-lo chamado de Sua Majestade ou algo assim, já que alegava ser um príncipe, mas os norte-americanos não ficam à vontade com esse tipo de reverência. Ele também disse ser médico, embora não em nosso sentido da palavra, e é preciso admitir que parecia saber bastante de genética e bioquímica, que parecia ser sua especialidade. A maior parte de nossa equipe tinha pós-graduações e nos dirigíamos uns aos outros devidamente, de modo que parecia natural que passássemos a chamá-lo de doutor também. Os cientistas de foguetes estavam obcecados com a nave de nosso visitante, particularmente com a teoria de seu sistema de propulsão mais rápida do que a luz. Infelizmente, nosso amigo taxiano havia queimado o impulso interestelar da nave em sua pressa para chegar aqui antes de seus parentes e, além disso, se recusou categoricamente a permitir que qualquer um de nós, civil ou militar, inspecionasse o interior de sua nave. Verne e os alemães ficaram limitados a questionar o alienígena sobre o impulso, de forma bastante obsessiva, achei. Pelo que eu entendia, a física teórica e a tecnologia da viagem espacial não eram disciplinas em que nosso visitante fosse particularmente especializado. Então as respostas que lhes deu não eram muito claras, mas compreendemos que o impulso fazia uso de uma partícula até então desconhecida que viajava mais rápido do que a luz. O alienígena tinha um termo para a partícula, tão impronunciável quanto seu próprio nome. Bem, eu tinha algum conhecimento de grego clássico como todos os homens instruídos e um talento para a nomenclatura, se é que posso dizer isso. Fui eu quem cunhei o termo tachyon. De alguma forma, os soldados confundiram as coisas e começaram a se referir ao nosso visitante como aquele sujeito tachyon. O nome pegou e daí foi um pulo para Dr. Tachyon, o nome pelo qual ficou conhecido na imprensa. Coronel Edward Reed, Serviço de Informações do Exército dos Estados Unidos. Você quer que eu diga, certo? Todo maldito repórter que fala comigo quer que eu diga. Tudo bem, aí vai. Cometemos um erro. E também pagamos por ele. Sabe que depois eles chegaram muito perto de mandar todos nós para a corte marcial. Toda a equipe de interrogatório? Isso é um fato. O inferno é que não sei como é que se poderia esperar que fizéssemos as coisas de forma diferente da que fizemos. Eu estava encarregado desse interrogatório. Eu deveria saber. O que realmente sabíamos sobre ele? Nada além do que ele mesmo nos disse. Os sabichões o tratavam como menino Jesus, mas os militares têm de ser um pouco mais cautelosos. Se você quer entender, se coloque no nosso lugar e se lembre de como era na época. A história dele era completamente absurda e ele não podia provar porcaria nenhuma. Certo, ele havia aterrissado naquele avião foguete de aparência engraçada, só que não tinha foguetes. Isso foi impressionante. Talvez aquele avião tivesse vindo do espaço sideral, como ele disse, mas talvez não tivesse. Talvez fosse um daqueles projetos secretos em que os nazistas trabalhavam, sobras da guerra. Você sabe que no final eles tinham jatos e aqueles V2, e estavam até mesmo trabalhando na bomba atômica. Talvez fosse russo, eu não sabia. Se pelo menos Tachyon tivesse nos deixado examinar a nave, nossos rapazes poderiam ter descoberto de onde ela vinha, tenho certeza. Mas ele não deixou ninguém entrar na maldita coisa, o que me pareceu bastante suspeito. O que ele estava tentando esconder? Ele disse que vinha do planeta Takis. Bem, nunca ouvi falar em nenhum maldito planeta Takis. Marte, Vênus, Júpiter, certamente. Até mesmo Mongo e Barsum. Mas Takis? Liguei para 12 astrônomos renomados de todo o país, até mesmo para um cara na Inglaterra. Perguntei, onde fica o planeta Takis? Não existe planeta Takis, responderam. Ele devia ser um alienígena, certo? Nós o examinamos.
Exame físico completo, raio-x, uma bateria de testes psicológicos, tudo. O resultado foi humano. Não importava como virávamos, o resultado era humano. Nada de órgãos extras, nada de sangue verde, 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés, 2 bolas e um pau. O desgraçado não era diferente de você ou de mim. Falava inglês, por Deus. Mas olha isso, também falava alemão, e russo e francês e algumas outras línguas que esqueci. Fiz gravações de 2 das minhas sessões com ele e mostrei-as a um linguista, que disse que o sotaque era da Europa Central. E os psiquiatras, uau, você deveria ouvir seus relatos. Paranoico clássico, disseram. Megalomania, disseram. Esquizo, disseram. Todo tipo de coisa. Quero dizer, esse cara alegava ser um príncipe do espaço sideral com malditos poderes mágicos que tinha vindo para cá sozinho a fim de salvar nosso maldito planeta. Isso soa razoável a você? E deixe-me dizer uma coisa sobre seus malditos poderes mágicos. Tenho de admitir, mas era a coisa que mais me incomodava. Quero dizer, Tachon podia não apenas dizer o que você estava pensando, mas olhar engraçado e fazer você pular em cima da mesa e baixar as calças, quisesse você ou não. Passei horas com ele todos os dias e ele me convenceu. A coisa é que meus relatos não convenceram os figurões na costa leste. Algum tipo de truque, pensaram. Estava nos hipnotizando, lendo nossa postura corporal, usando psicologia para nos fazer pensar que lê mentes. Mandaria um hipnotizador de palco para descobrir como fazia isso, mas a merda bateu no ventilador antes que conseguissem. Ele não pedia muito, tudo que queria era um encontro com o presidente para que pudesse mobilizar todas as forças armadas norte-americanas a fim de procurar uma nave espacial acidentada. Tachon estaria no comando, claro, ninguém mais era qualificado. Nossos principais cientistas seriam seus ajudantes. Ele queria radar, jatos, submarinos, cães farejadores e máquinas esquisitas, das quais ninguém havia ouvido falar. Diga o nome de alguma coisa e ele também iria querer. E também não queria ter de consultar ninguém. Se você quer saber a verdade, aquele cara se vestiu como uma cabeleireira bichinha, mas pelo modo como dava ordens, você pensaria que tinha pelo menos 13 estrelas. E por quê? Ah, sim, sua história. Isso certamente era ótimo. Disse que no seu planeta Takis 2 dúzias de grandes famílias comandam tudo, como a realeza, só que todas têm poderes mágicos e mandavam em todos os outros que não tinham poderes mágicos. Essas famílias passavam a maior parte do tempo em rixa, como os Hartfield e os McCoy. Seu grupo em particular tinha uma arma secreta da qual estavam trabalhando havia 2 séculos. Um vírus artificial feito sob medida, projetado para interagir com a composição genética do organismo hospedeiro, disse. Ele havia participado do grupo de pesquisa. Bem, eu estava lhe dando corda. Perguntei o que aquele germe fazia. E olha só, ele fazia tudo. Segundo Tachon, o que ele devia fazer era acelerar os poderes mentais deles, talvez até mesmo lhes dar novos poderes, transformá-los em semideuses, o que certamente lhes daria uma vantagem sobre os outros. Mas nem sempre funcionava assim. Algumas vezes sim, mas com maior frequência matava as cobaias. Ficou falando em como aquela coisa era mortal e conseguiu me dar arrepios. Quais eram os sintomas? Perguntei. Sabíamos sobre armas biológicas desde 1946. Só para o caso de estar dizendo a verdade, queria saber o que procurar. Ele não conseguiu me dizer os sintomas. Havia todo tipo de sintoma. Todos tinham sintomas diferentes. Cada pessoa. Já ouviu falar de um germe que funciona assim? Eu não. Então Tachon disse que algumas vezes transformava as pessoas em aberrações em vez de matá-las. Que tipo de aberrações? Perguntei. Todos os tipos, disse ele. Admiti que isso parecia muito ruim e perguntei por que o pessoal dele não havia usado essa coisa nas outras famílias. Porque algumas vezes o vírus funcionava, falou, refazia as vítimas, lhes dava poderes. Que tipos de poder? Todos os tipos de poderes, naturalmente. Então eles tinham essa coisa. Não queriam usá-la nos inimigos e talvez lhes dar poder. Não queriam usar neles mesmos e matar metade da família. Não queriam esquecer a coisa toda. Decidiram testar em nós. Por que nós? Porque éramos geneticamente idênticos aos taquissianos, disse, a única da raça da qual tinham conhecimento, e o vírus era projetado para funcionar no genótipo taquissiano. Por que tínhamos tanta sorte?
Por que tínhamos tanta sorte? Alguns deles achavam que era evolução paralela, outros acreditavam que a Terra era uma colônia taxiana perdida. Ele não sabia e não se importava. Ele se importava com a experiência. Achava que era ignóbil. Ele protestou, disse, mas o ignoraram. A nave partiu, e Tachon decidiu detê-lo sozinho. Veio atrás deles em uma nave menor, queimou o maldito impulso Tachon para chegar antes deles. Embora fosse da família, mandaram que sumisse quando os interceptou e houve uma espécie de batalha espacial. A nave dele foi danificada, a deles incapacitada e então caíram. Em algum lugar a leste, disse. Ele os perdeu por causa dos danos em sua nave. Então aterrissou em White Sands, onde achou que poderia conseguir ajuda. Registrei a história toda em meu gravador. Depois o Serviço de Informações do Exército entrou em contato com todo tipo de especialista. Bioquímicos, médicos, pessoal de guerra bacteriológica, tudo em que você pensar. Um vírus alienígena, dissemos a eles, sintomas totalmente aleatórios e imprevisíveis. Impossível, disseram. Totalmente absurdo. Um deles me deu uma aula sobre como germes da Terra nunca poderiam afetar marcianos como naquele livro de H.G. Wells. E germes marcianos também não podiam nos afetar. Todos concordaram que essa coisa de sintomas aleatórios era risível. Então, o que deveríamos fazer? Todos fizemos piadas sobre a gripe marciana e a febre do espaçonauta. Alguém, não lembro quem, chamou-o de vírus carta selvagem em um relatório e o restante de nós passou a usar o nome, mas ninguém acreditou nisso por um segundo. Era uma situação ruim e Tachon só a tornou pior quando tentou fugir. Ele quase conseguiu, mas como meu velho sempre me dizia, quase só vale para ferraduras e granadas. O Pentágono havia mandado seu próprio homem para interrogá-lo, um coronel da aeronáutica chamado Wayne, e Tachon enfim se cansou, acho. Ele assumiu o controle do coronel Wayne e simplesmente saíram marchando juntos do prédio. Sempre que eram barrados, Wayne ordenava que os deixassem passar, e a patente tem seus privilégios. O disfarce era que Wayne tinha a ordem de escoltar Tachon de volta a Washington. Requisitaram um jipe e foram até a espaçonave, mas nesse momento uma das sentinelas havia verificado comigo e meus homens esperavam por eles com ordens diretas de ignorar qualquer coisa que o coronel Wayne dissesse. Nós o levamos de volta sob custódia e o mantivemos lá sob guarda reforçada. Apesar de todos os poderes mágicos, não havia muito que pudesse fazer. Podia obrigar uma pessoa a realizar o que queria, talvez 3 ou 4, se realmente se esforçasse, mas não todos nós, e já estávamos atentos aos seus truques. Talvez tenha sido uma manobra idiota, mas a tentativa de fuga conseguiu para ele um encontro que pedia com Einstein. O Pentágono continuava nos dizendo que ele era o maior hipnotizador do mundo, mas eu não estava mais engolindo aquilo, e você deveria ter ouvido o que o coronel Wayne pensava da teoria. Os sabichões também estavam ficando agitados. De qualquer forma, Wayne e eu conseguimos arrancar uma autorização para levar o prisioneiro de avião a Princeton. Imaginei que uma conversa com Einstein não poderia fazer mal e quem sabe pudesse ser algo bom. A nave dele estava sob custódia e já havíamos arrancado do homem tudo que podíamos. Einstein supostamente era o maior cérebro do mundo, então talvez conseguisse descobrir qual era do sujeito, certo? Ainda há aqueles que dizem que os militares são culpados por tudo o que aconteceu, mas isso não é verdade. É fácil ser esperto retrospectivamente, mas eu estava lá e vou afirmar até morrer que os passos que demos foram racionais e prudentes. A coisa que realmente me irrita é quando falam que não fizemos nada para rastrear aquele maldito globo com os esporos do carta selvagem. Talvez tenhamos cometido um equívoco, certo? Mas não éramos idiotas. Estávamos protegendo nossos traseiros. Cada maldita instalação militar do país recebeu a ordem de ficar atenta a uma espaçonave caída que parecesse algo como uma concha com luzes de navegação. É culpa minha que nenhuma delas tenha levado isso a sério? Droga! Pelo menos me deu crédito de uma coisa. Quando o inferno começou, coloquei Tachon em um jato para Nova York em 2 horas. Estava na poltrona atrás dele. O ruivo covarde chorou metade da maldita viagem através do país. Já eu rezei por Jet Boy.